Salve, salve, doutores! Sejam bem-vindos de volta ao canal do Doutor Dinheiro. E hoje nós vamos falar sobre ações, como investir em ações e tudo que nunca te contaram até hoje. Você vai ver aqui, agora, no canal do Doutor Dinheiro. Vamos ao vídeo! Então, meu amigo, minha amiga, talvez você tenha caído aqui nesse vídeo, né, que o algoritmo tenha mostrado para você e você clicou e agora está assistindo a gente. Então, o que acontece? Que eu vou falar sobre investir em ações. Mas primeiro eu queria chamar a atenção para um fato que talvez aqui na internet você ache vários vídeos, várias pessoas falando, dobre seu capital em 15 dias, em 20 dias, transforme 10 mil reais em 1 milhão de reais em algumas semanas. Gente, isso não passa de um conto de fadas para meramente a pessoa vender curso para você. Mas o que a gente quer aqui não é te vender curso, a gente quer te mostrar a realidade. Então, a primeira coisa que eu queria falar para você é o seguinte: uma carteira de ações não se constrói do dia para a noite. Na realidade, você vai construindo a tua carteira de ações ao longo do tempo. Conforme o tempo vai passando e você vai estudando e você vai aprendendo cada vez mais sobre as ações que você está investindo, sobre as ações que você pretende investir, que você vai formando a sua carteira. E ao longo desse caminho, você vai deixando algumas ações e você vai adquirindo outras e assim sucessivamente. Você vai trocando ações. Tem gente que fala, né? O Buffett fala que nunca vende uma ação, mas eu costumo dizer que você precisa estudar aquela ação, ter conhecimento sobre aquela ação, para você pensar se você vai abandonar ou não. Vou te dar um exemplo. Eu investi durante um bom tempo em Embraer, né? Aquela ideia de pensando que a Embraer iria me retornar alguma coisa, que a empresa iria decolar, né? Pode até parecer, porque a Embraer faz o quê? Aviões, né? Então assim, essa empresa iria decolar, iria ter altos lucros, iria pagar muitos dividendos e tal. Mas a empresa nunca decolou. Então, eu decidi que era hora de abandonar. Então, no ano passado, eu cortei as ações da Embraer. Então, assim, o que eu queria dizer para você é que a sua carteira de ações, você constrói ela ao longo do tempo. Você vai montando conforme você vai conhecendo as ações. Investir, a palavra investir, não é sinônimo de aposta. Você não está apostando o seu dinheiro. Isso aí você faz em qualquer outro lugar. Você faz na Bet, né? Nas bets aí que tem no Brasil, toda hora tem uma bet diferente. Você faz nos cassinos. Isso é apostar o seu dinheiro. Investir, quando a gente faz o investimento, quando a gente investe o nosso dinheiro, a gente não está apostando numa empresa. A gente está se tornando sócio dela, né? Muita gente, apesar de falar de investimento, muita gente está te vendendo aposta, como está te vendendo day trade, né? Tem até um vídeo aí passado que o pessoal até gostou bastante, do que eu estou falando sobre um trade fracassado, né? É uma história real, mas claro, a gente não botou nome, não botou nada, mas é uma história real de um trader que fracassou, porque as pessoas acham que o day trade vai deixá-las ricas. Mas não vai, gente, não vai. Day trade é uma aposta. Você está apostando em uma operação que aí vai ser uma operação de subida ou descida, se a ação vai subir ou se vai cair. Mas investir não é isso. Investir em ações não é isso. Você pode investir numa ação acreditando que ela vai ter um crescimento, né? Porque a empresa tem um valor, que ela vai te entregar um day trade. Na realidade, você se torna sócio. É investir para se tornar sócio. E olha, eu vou falar para você, investir em ações, na minha humilde opinião, não tem investimento melhor do que investir em ações, desde que você saiba escolher as ações. E antes de continuar esse vídeo, queria que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, desse um joinha pra gente, e compartilhasse esse vídeo com seus amigos. Ajuda a gente, ajuda o nosso canal, ajuda a gente a chegar a mais pessoas que querem investir de forma simplificada e muito transparente. Bom, então você deve estar se perguntando como é que você faz para achar esse fabuloso mundo das ações. Primeiro você tem que se cadastrar numa corretora ou num banco, né, para que você consiga começar a negociar na B3. B3 é a bolsa brasileira, né, a nossa única bolsa, né, onde nós negociamos os nossos ativos. Talvez você possa investir também lá fora, nos Estados Unidos ou em qualquer outro mercado,
né? E lá tem algumas outras bolsas para você investir, mas aqui no Brasil, falando exclusivamente do Brasil, você está investindo na B3. Então você precisa se cadastrar numa corretora ou no seu próprio banco e acessar o seu home broker, que pode ser através de celular, pelo aplicativo ou pelo próprio computador, e começar a escolher as suas ações. E aí, que é um fato bem legal, como é que você escolhe essas ações? Como é que você analisa essas ações? Olha, eu costumo, como eu falei no início desse vídeo, você vai investindo de acordo com o tempo, né? Você vai investindo, você vai conhecendo as ações. O primeiro passo que você tem que fazer é ter dinheiro para investir. Porque sem dinheiro para investir, é impossível investir. Como é que você vai investir sem ter grana? Então, você precisa ter grana para isso. Então, você precisa poupar, você precisa ter um dinheiro guardado para você começar a investir, jogar o dinheiro na corretora e começar a acessar o mercado. Mas, beleza. E aí, como é que você começa a investir? Como é que você começou a investir? Então, você precisa conhecer, ter um breve histórico da empresa e do que ela faz. Por que eu estou te dizendo isso? As pessoas geralmente investem nas empresas só pelo simples fato de ter um nome. Ali, por exemplo, a Casas Bahia, que é a Via Varejo, Magazine Luiza, que são as mais conhecidas, né? Eletrobras, Petrobras, Vale, que são as empresas que são mais conhecidas na Bolsa, Bradesco, Itaú, mas tem outras empresas, existem outras empresas. Então, assim, você tem que ter pelo menos uma noção do que essa empresa faz, né? Um histórico do que essa empresa faz. E você vai olhar, tem alguns sites aí bons para você acompanhar essas empresas. Se você quiser saber sobre o histórico da empresa, sobre os números da empresa, tem o Status Invest, um site muito bom, que você consegue analisar o que as empresas, os números, né? Os números das empresas, na verdade, eles concentram muitas coisas ali, questão de payout, a questão dos números da empresa, né, estão todos nesse site. Você pode ir diretamente lá no RI da empresa, né, que é a relação de investidores, mas ali no Status Invest você consegue cortar algum caminho, e se você tiver alguma dúvida, você vai lá na relação de investidores da empresa. Então, o que eu estou querendo te dizer? Você vai montar um histórico da empresa com probabilidades de crescimento, de valorização da empresa. O ideal é que seja uma empresa que consiga acumular os dois, né? Uma empresa que tenha valor, né? O que é o valor? O valor é o que aquela empresa entrega para você, e nos cálculos você consegue achar o valor. E o crescimento, se a empresa vai continuar crescendo. O último estudo que eu estava fazendo aqui, eu até estou pensando em fazer isso, colocar isso em vídeo, se vocês acharem que é uma boa ideia, fazendo um estudo prévio da VEG, né? Eu sou investidor da VEG e estou continuando a manter a minha carteira com VEG, e eu estou fazendo um estudando a VEG, porque a VEG teve um crescimento violento, né? Muito bom, e se ela vai continuar crescendo, ela fez boas aquisições aí no último mês, comprou, se eu não me engano, uma empresa para aumentar a questão dela de circuitos elétricos, para aumentar a produção de circuitos elétricos, de olho em painéis solares, de olho em baterias, né? Então, assim, é uma empresa que está muito bem no mercado. Então, assim, estou fazendo um breve estudo para ver se a empresa realmente se mantém no hype da minha carteira de investimentos. Então, por que eu estou te falando isso? Você precisa olhar para a empresa através dos números, mas você precisa olhar para a empresa através do jogo, do game que ela vive, do game, né? Olhar ali o campo de jogo. Vou te fazer uma alusão para você, uma ideia do que eu quero te dizer. Vamos supor que você esteja no Campeonato Brasileiro e vão se enfrentar o quarto colocado e o 18º, né? O antepenúltimo. E aí o histórico, né, dessa partida vai dizer que o quarto naturalmente ganharia o 18º, certo? Historicamente, sim. Probabilidades maiores para o quarto colocado do que para o 18º. Só que isso é você olhando para o histórico, olhando só para uma análise historicamente com probabilidade. Você está olhando ali para o placar do jogo, você não está olhando para o campo, você está olhando para o placar. Você está olhando para o placar do jogo, ali o jogo vai começar, tá 0-0, o quarto e o 18º, e aí você está lá vendo o jogo e tal. A probabilidade é que o quarto colocado vai ganhar. Só que
Naquele meio tempo, suponhamos que o time que esteja em quarto, o principal jogador se machuque, né, tem alguma coisa lá que aconteça, ou o 18º tem um jogador que esteja, um jogador muito bom que esteja voltando de lesão e simplesmente o cara entra no segundo, o jogo tá 0-0 no primeiro e segundo tempo, e o cara entra no segundo tempo, destrói o jogo e mete 2 gols e faz 2-0 e o 18º ganha do quarto colocado. Por que eu estou te contando essa história? Porque o investimento também é imprevisível dessa forma. Você consegue ter uma análise histórica, você consegue olhar para trás. O Buffett fala muito isso sobre o retrovisor, melhor do que o para-brisa, mas você precisa também olhar para frente, olhar para o que aquela empresa vai fazer e contar com o imprevisível. Que o imprevisível é isso que eu te falei, é um jogador principal se machucar, o outro time ter um jogador que você não conhecia e ele desperte ali dentro do campo, faça uma mais que gol. Né? Um outro exemplo que eu posso te citar nisso é a Argentina campeã do mundo. A Argentina veio com um time montadinho, bonitinho, tomou uma trauletada da Arábia Saudita, se eu não me engano, salvo engano, de 3-0. E aí eles mudaram tudo, mudaram o esquema, o técnico mudou tudo, botou jogadores novos que ninguém sabia quem era, ninguém conhecia, e a Argentina foi deslanchando porque ninguém conhecia padrão de jogo, ninguém sabia nada, ninguém fazia a mínima que a Argentina estava ali, e aconteceu. E aconteceu da Argentina ser campeã. Então, o investimento é muito desse jeito, é dessa forma que os investimentos funcionam. Você consegue olhar para trás, você consegue ter uma ideia de como que você vai se basear. Isso é correto. Mas o que vai acontecer na frente é impossível de se controlar. Muitas das vezes, a coisa continua andando do mesmo jeito. Mas o que eu quero te chamar a atenção é que imprevistos podem acontecer. Então, assim, você precisa fazer uma breve análise de onde você está estudando. Não vai investir no seu dinheiro, né? Não vai na ideia de amigo, investe nessa ação aqui porque eu coloquei, ganhei X valores. Entenda, porque no momento, às vezes as pessoas acham que estão na cabeça, né, comprando ali na cabeça, na realidade elas estão comprando o rabo. Então assim, você já está já no finalzinho da festa. Então, preste bem atenção na hora que você estiver escolhendo um ativo para você colocar o seu dinheiro. Lembre-se, investir com cabeça de sócio. Lembre-se disso. E aí, continuando o que a gente está conversando, o maior aliado do investidor, um dos maiores aliados, né, seria o tempo. Você precisa dar tempo para a sua carteira, para ela maturar. É o estágio de maturação de uma carteira. Você precisa fazer ela amadurecer. Uma carteira de investimento, você monta uma estratégia, você escolhe ali, vamos supor que você comece com 10 mil reais, com 100 mil reais, não sei com quanto você vai começar, mas você escolhe um número X de ações e aí você dá um tempo para essas ações maturarem, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, depende do que você está pensando em fazer. Só peço que não fique girando carteira. Não fica girando sua carteira. As ações para comprar nesse mês de outubro. Entramos agora no mês de outubro. Você está vendo esse vídeo no dia 3. Né? A carteira da semana de outubro. Não fique girando carteira. Quem quer que você fique girando carteira é corretora. Quem quer que você fique girando carteira, que você fique tendo taxa de corretagem em cima de taxa de corretagem. E ela faz dinheiro e você perde grana. Porque você talvez esteja estudando uma operação, fazendo uma ação, tentando fazer uma aquisição de ação, e aí às vezes dá errado, naquele momento ali dá errado, e você simplesmente vende lá no fundo do poço, e daqui a pouco as ações decolam de novo. Então, dê tempo para a sua carteira maturar, para ter uma maturação, para a carteira se sentir, ter uma maturidade, a carteira atingir, e também a sua cabeça, né? Você ter uma maturação. Esse é um dos maiores aliados do investidor, que é o tempo. O segundo é a paciência. A paciência, psicológico, né? Você não pode ser ansioso para investir. Não pode. Se você for ansioso para investir, você está lascado. E assim, eu falo isso para vocês por experiência própria. Porque eu já fui muito ansioso. Muita gente que eu conheço é ansioso para investimento e acaba fazendo merda. Né? Como diz o saudoso Baster, tem muita gente procurando ferro. Uma hora o ferro vem, amigo. Uma hora o ferro vem que vem legal. Então assim, se você anda procurando
problema, cara, uma hora o problema vai aparecer. Então, assim, a ansiedade, a cabeça do investidor, o psicológico do investidor, geralmente derruba ele demais. Derruba ele demais. Então, assim, o que eu falo para vocês, mantenha, dá tempo para a carteira maturar e tenha paciência. Paciência, não seja ansioso. Se houver um fator desconhecido, segura a onda. Ah, houve um problema, a carteira, algumas ações derrocaram, volta à estaca zero ali, faz um estudo, vê se as ações realmente estão ali mantendo-se bem para ter na sua carteira. Eu tenho alguns amigos, tem algumas coisas contra a IRB, né? A IRB é uma empresa que muito investidor gosta, muito investidor perdeu dinheiro com ela por tentar acreditar numa empresa. Ah, a empresa vai voltar, uma empresa de resseguros, a empresa vai voltar, e aí a empresa não volta. Foi muito prejuízo, a empresa tomou muito prejuízo, muita fraude, muito problema. Então, assim, você precisa, talvez, em alguns momentos, né? Por isso que tudo é fazer uma análise. Abraçar aquele problema, cortar a raiz logo do problema e partir para outro. Né? Tem uma história que eu sempre vejo, que eu sempre escutei, né? Que às vezes as pessoas falam assim, você vende uma ação quando ela está caindo ou quando ela está subindo. Aí a história é o seguinte, né? Se você vende uma ação quando ela está subindo e deixa uma ação quando está caindo no seu portfólio de investimentos, é a mesma coisa que você ter um gramado, tá a grama e deixar a erva daninha. Então, assim, a empresa que está subindo, ela é a grama. E a erva daninha é o quê? É a empresa que está caindo. Então, você está ali, você joga o veneno, você mata, você vende a ação que está ganhando, você mata a grama e deixa a erva daninha. Você vai ter um jardim bonito? Não vai ter um jardim bonito. E aí, eu vou recapitulando com vocês o que eu acho, né, de legal. Né? Investir não é aposta, né? Não é você ficar fazendo aposta. Você precisa entender o histórico da empresa e assim, você investe com qualidade desse jeito, né? Você investe, você consegue tirar um sono, né, de tarde, como o Barsi faz, né, o maior investidor da Bolsa Brasileira, tira um soninho porque investe com qualidade, investe em fundamentos da empresa, faz uma análise de fundamentos da empresa. Então, você investe tranquilamente. Né? O terceiro passo aí que a gente já tratou hoje, dar tempo à sua carteira. Dê tempo à sua carteira, dê tempo dela maturar. E o segundo, tenha paciência, não fique ansioso, né? Fica ali, cuide do seu único fato que você pode controlar, que é poupar, é botar dinheiro lá para investir. Você pega a sua grana, guarda, depois bota para o investimento. É isso que você pode controlar. E para fechar esse vídeo, eu quero fazer uma leitura com vocês desse livro aqui, pedacinho mais importante para o investidor, do Groucho Marx. Deixa eu separar um pedacinho, que ele fala sobre investir defensivamente, né? Aí ele bota, né? Eu pessoalmente prefiro a defesa. Investir defensivamente pode fazer com que deixemos passar certas oportunidades e pode fazer com que não rebatamos muitos lançamentos. Daremos menos tacadas perfeitas que outros investidores, mas é provável que fracassemos menos. Investir de forma defensiva soa muito erudito, mas é provável, mas posso simplificar. Devemos investir com medo. Devemos nos preocupar com a possibilidade de perda. Precisamos nos precaver, pois existem muitas coisas das quais nada sabemos. É o que eu falei nesse vídeo inteiro. A gente não sabe de nada. Devemos estar cientes de que, mesmo quando fazemos boas escolhas, podemos ser surpreendidos por má sorte ou eventos imprevisíveis. Investir com medo não nos permite ser arrogante, porque nos mantém em guarda e faz a adrenalina mental continuar fluindo. Porque nos mantém em guarda, fluindo. Nos obriga a requerer uma margem de segurança adequada e aumenta as chances de nossas carteiras estarem preparadas para quaisquer eventualidades. E caso nada dê errado, os ativos vencedores certamente cuidarão de si mesmos. Isso ele escreveu em dia 1º de julho de 2003. Então, tá aí o livro, se você quiser comprar, tem aí na Amazon mais próxima. O aplicativo mais próximo. Então, assim, se você parar para pensar, investir defensivamente é tudo isso que a gente falou aqui.
Isso é investir defensivamente, né? Você tem que ter medo das coisas. Isso vai te manter alerta, né? O medo te mantém alerta para algumas coisas que podem acontecer e você não vai cego pela paixão, pela dica de algum milagreiro que tem aí na internet falando, compra isso, compra aquilo, e você compra e ferro. Então, pessoal, fica ligado aí. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreve aí no nosso canal, dá aquele sininho esperto e um joinha legal, envia para os seus amigos, envia para aquele amigo investidor que é extremamente acelerado. Vamos desacelerar ele um pouquinho, beleza? Um abraço fraterno e aquela saudação maravilhosa, saudações endinheiradas!